Boa noite na paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos à Casa de Oração para Todos os Povos. Vocês que estão aqui na Casa de Oração para Todos os Povos, a Igreja Brasil para Cristo, para louvar a Deus, e vocês que estão nos seus lares, sejam todos bem-vindos também, vocês que estão conectados para cultuar a Deus nesta segunda-feira no culto do lar. Nós ontem fomos abençoados tanto pela manhã, às 10 horas da manhã, como à noite, e temos convicção e certeza que nesta segunda-feira Deus também, de uma forma toda especial, vai abençoar sua vida, e eu quero te convidar a você cultuar a Deus nessa noite, a você adorá-lo, você que está aí, de repente, na sua casa, no seu local de trabalho, quem sabe até no trânsito, mas conectado através da Mandaki Online. Nesse momento nós transmitimos o culto ao vivo. Deus tem uma palavra para a sua vida. Nós iremos adorar ao Rei da Glória, nós iremos cantar ao Senhor. E há uma promessa que Deus habita no meio dos louvores. Enquanto você adora, enquanto você louva, Deus ele está presente na sua vida e Ele pode fazer coisas extraordinárias. Agora, é tão bom oferecer a Ele louvores, adorá-lo, expressar a nossa gratidão ao nosso Deus. Às vezes o dia é tão corrido, né? Às vezes é tanta coisa que nos estressam, o trânsito, as lutas, os problemas. Mas é tão bom quando você consegue parar tudo. E você desacelera. E você pode entrar na presença do Rei da Glória. Nessa noite é isso que eu quero convidar a você desacelerar. E aí na sua casa, você cultuar a Deus bem como você aqui. Eu não sei como você chegou, o fato é que você veio. E Deus tem algo para falar com você nessa noite. Quero convidar você em casa e você que está aqui no templo, a se colocarem em pé e vamos juntos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos e vamos ler o Salmo 84, apenas alguns versículos. Salmos e o Salmo 84, do versículo 1 até o versículo 5, eu vou ler na versão Nova Almeida Atualizada. Diz assim: quão amáveis são teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios e pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Eu gostaria que você repetisse comigo, no seu espírito, o versículo de número 5 e declarasse essa verdade. A palavra do Senhor através do salmista Asaf, que está louvando a Deus, e ele diz: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Aonde está a sua força? Aonde está a sua força? Quando as nossas forças estão nas coisas, muitas das vezes, e a grande maioria delas, ou todas as vezes, ficamos frustrados. Mas quando a nossa força está em Deus, quando as nossas forças estão no Senhor e a nossa esperança é Ele, Deus pode nos fazer andar pelo caminho aplanado. Ele tem caminhos aplanados. Ele pode te fazer viver essa realidade. Eu quero te convidar a orar nesta noite, para chamar a presença de Deus sobre sua vida, sobre a sua casa. Fazer com que a força do Senhor seja a sua força e venha desfrutar os caminhos aplanados. Vamos assim fazer. Deus, nós queremos te louvar nesta noite de segunda-feira, por estarmos aqui na tua casa, os irmãos que aqui estão, bem como os irmãos que estão nos seus lares, Deus, que estão nesse momento orando comigo. Nós chamamos a tua presença, tanto aqui no templo, Pai, como também nos lares, ou quem sabe no trânsito, ou quem sabe no local de trabalho, esta pessoa conectada através das redes sociais, que teu Espírito Santo, que é um Espírito onipresente, onisciente, onipotente, venha sobre este lar, venha sobre esta família, sobre esta casa, sobre as pessoas que aqui estão, e faça, Senhor Deus, com que a fortaleza, a força do teu Espírito possa
possa irradiar, fluir através da vida dos teus servos. Fortalece o cansado, aqueles que tiveram lutas e dificuldades, problemas, adversidades no dia de hoje, que estão, ó Deus Santo, com pressão e pressões sobre si, estressados. Desacelera-os, ó Deus, desacelera-os, ó Pai, que nesta noite o Senhor possa nos levar às águas tranquilas e refrigerar a nossa alma, para que juntos possamos te oferecer o melhor louvor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Nós te louvamos. Vem, Espírito Santo, toca-nos nesta noite. Nós queremos a tua presença no nome de Jesus. Na sua casa, vamos louvar ao Senhor agora com o ministério de louvor aqui no templo. Vamos aplaudir a Jesus. Aplauda ao Rei da Glória em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos nos render neste momento de louvor, de adoração ao Senhor. Não tem como nos apresentar com o nosso coração rendido se nós entregamos a nossa vida totalmente a Ele. Se nós estamos falando que nós cremos que o amanhã pertence a Ele, nós temos que render totalmente o nosso coração. Se nós temos um coração voltado para Deus, e se a nossa força está em Deus, nós temos que crer que o amanhã pertence a Ele. Amém? E nós temos que nos render totalmente aos teus pés. É isso que nós vamos dizer nessa canção. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Pai. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus
viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor está aqui, aleluia. Vamos louvá-lo com muito louvor. Aleluia, não importa o momento que você esteja passando. O que o Senhor quer é ouvir a nossa adoração, amém? O que o Senhor quer é que o nosso coração seja grato a Ele. Não importa a circunstância, vamos sempre adorar ao Senhor, porque isso agrada a Ele. Isso é fé, isso é confiar, isso é saber que não importa o que o hoje, o amanhã está nas mãos dEle, o amanhã pertence a Ele. Vamos cantar com muita alegria para o Senhor este louvor. Aleluia. Glória a teu nome, Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Aleluia. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve.
caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Pega as tuas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com louvor, com muito louvor, mesmo na tristeza, com muito louvor, e na dificuldade, muito louvor, e na angústia, com muito louvor, com muito louvor, com o coração ferido, muito louvor, Senhor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Em nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Que bom louvar a Deus. Sente-se, por favor, tanto em casa como aqui no templo. A oração, ela tem poder, a oração é poderosa. A oração abre os céus, a oração fecha as portas satânicas. A oração é o relacionamento com Deus, mas ela também é poderosa. A oração é capaz de fazer o inacreditável se tornar acreditável. A oração toca no mais profundo dos mistérios de Deus, da presença de Deus, lá na sala do trono, no terceiro céu, e traz revelações do Espírito no nosso coração e na nossa vida. Jesus nos ensinou a ter uma vida de oração e os discípulos aprenderam com ele. No entanto, os discípulos nunca pediram para aprender a pregar, para aprender a jejuar, mas os discípulos pediram para ele: ensina-nos a orar, porque a oração ela é poderosa, a oração dá jeito, a oração muda as circunstâncias, a oração faz com que situações adversas passe por uma brisa, passe por uma calmaria. Quando às vezes nós entramos no mistério, no secreto com Deus, Deus contemplando o nosso coração nesses momentos tão delicados, Ele vai gerar no nosso coração força, esperança. Nós vamos sair como gigantes, vamos sair como leões, cheios da unção de Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 1, diz que o justo, ele é ousado como leão, porque a presença leonina do Espírito de Deus, através de Cristo, que é o leão da tribo de Judá, ele vem sobre as nossas vidas para que nós possamos ser destemíveis. Por quê? A oração faz isso, ela gera a presença de Deus. A oração abre portas, a oração é poderosíssima, irmãos. E Deus tem chamado a sua igreja para se levantar sempre em oração. Deus tem convocado a sua igreja para fazer aquilo que é responsabilidade, de interceder, de clamar, de buscar. O Senhor nos incentiva a isso e nós devemos assim fazer. Eu quero nesta noite exatamente falar sobre oração com vocês. Há uma pessoa, um personagem no Novo Testamento, ele não é muito conhecido por muitos, se prega muito pouco sobre ele. Porém, ele nos ensina lições preciosíssimas a respeito do poder da oração. Ele foi companheiro do apóstolo Paulo, ele foi fundador da igreja em Colossos. Paulo faz menção deste irmão quando ele escreve à igreja lá em Colossos, aos irmãos, aos colossenses, né? Aqueles irmãos tão fortalecidos pela presença de Deus. Paulo, na sua carta a esta igreja, quando ele estava preso,
ele escreve essa carta quando ele está preso em Roma, e ele vai incentivar os irmãos. Ele fala sobre muitos irmãos, ele vai falar sobre Aristarco, ele vai falar sobre Barnabé, ele vai falar sobre Marcos, que teve um tempo lá também, ele vai mencionar o nome de tantas pessoas, ele vai falar a respeito de Demas, do doutor Lucas. Porém, ele vai falar de um homem que ele dá uma ênfase em relação ao poder da oração, e nós aprendemos lições com ele. Ele vai falar de Epáfras. Epáfras. Não é Epafrodito, porque também tem Epafrodito. Na verdade, Paulo vai escrever a igreja em Colossos, e ele vai mencionar o nome desse irmão, Epáfras. E eu quero ler com você sobre as lições que Paulo vai nos dar através da vida de Epáfras. Abra a sua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, Colossenses capítulo 4, versículo 12. Eu vou ler na versão Nova Tradução Linguagem de hoje. Se você quer acompanhar essa versão, ela está aí na tela para você. Epáfras, outro que é da igreja de vocês e é servo de Cristo Jesus, também manda saudações. Ele sempre ora com fervor por vocês. Ele sempre ora com fervor por vocês, Paulo está dizendo. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Este homem, ele foi fundador da igreja em Colossos, e ele também tinha uma influência muito forte na igreja de Laodiceia e também de Herápolis. E ele era um homem de oração, porque ele aprendeu isso com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi gerado, depois do encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, a viver em oração. No entanto, quando o discípulo amado vai até o apóstolo Paulo, que ainda é conhecido como Saulo, ele está orando, porque eles aprenderam a valorizar o poder da oração. Nós precisamos fazer isso. A nossa irmã cantou sobre isso, as nossas irmãs cantaram sobre isso, sobre esse louvor, a respeito do poder da oração, a respeito do que a oração pode fazer. E a oração pode mudar destinos, a oração pode mudar circunstâncias, a oração pode mudar realidades, a oração pode mudar aspectos de coisas que nós julgaríamos de alguma maneira quase impossível aos nossos próprios olhos. No entanto, Jesus diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, que para Deus nada é impossível. Lucas 1, 37, para Deus nada é impossível. E essas coisas que para Deus nada é impossível, ela se torna possível através da nossa oração. Mas esse texto que eu acabei de ler, e Epáfras significa amável, ele era apaixonado pela oração. E Paulo vai dizer que ele sempre ora com fervor por vocês, com fervor, com ânimo, com disposição. Orar com atitude, orar com disposição, está pronto a orar porque reconhece o poder da oração. E Paulo vai destacar 3 áreas que ele pede a Deus sobre a vida dos irmãos na igreja lá em Colossos. Ele vai pedir a Deus, primeiro, que façam vocês sempre firmes. Qual é o poder da oração? A oração é capaz de gerar uma firmeza espiritual na vida de outros, fortalecendo-os. Ele pede a Deus que façam com que vocês sejam sempre firmes. Então, se nós queremos pessoas firmes, se nós queremos pessoas que estejam mais alicerçadas, claro, depende do livre-arbítrio de cada pessoa, mas nós temos que fazer o papel e crer naquilo que estamos orando, que o poder do Espírito Santo, naquilo que estamos nos propondo a orar, é capaz de fortalecer e firmar os pés de irmãos nossos. Ele está orando pela igreja, ele está orando pelos discípulos, para que eles estejam firmados. O poder da oração gera isso, e nós precisamos aprender com Epáfras a respeito desta lição e orarmos pela firmeza dos irmãos, firmes, inabaláveis, firmes, alicerçados, firmes sobre a rocha.
Nós só podemos ficar firmados se formos fundamentados sobre a rocha. Meu irmão, se nós não estivermos fundamentados sobre a rocha, sobre o fundamento sólido, sobre a pedra principal da esquina, sobre a pedra angular, não adianta, não haverá firmeza. Nós só ficamos firmes quando estamos sobre a rocha. E a condição de estar sobre a rocha é ouvir e praticar a palavra de Deus continuamente. É ouvir e praticar a palavra de Deus continuamente, porque senão nós teremos a nossa casa sobre areia. E Deus tem nos chamado a colocar a nossa casa sobre a rocha, e firmados e alicerçados os nossos pés. E nós precisamos fazer jus ao poder da oração e orarmos uns pelos outros nesse ano de uma vida em comunidade. Para quê? Para que nós sejamos firmes, para que os irmãos sejam firmes. Você já orou por alguém dessa forma? Senhor, firma o meu irmão, firma a minha irmã, firma os pés dele, firma a vida dele, a vida dela. Quando vemos irmãos cambaleando na fé, quando vemos irmãos quase olhando para trás na fé, você já orou por ele, já orou por ela. Há um poder na oração, há um poder na oração, há um poder na oração. Aquilo que o homem não pode fazer, o Espírito Santo convence e faz. E através da nossa oração, quando as palavras não resolvem, o poder da oração não é uma opção, é a única opção que temos diante de Deus, de estarmos orando para que Deus firme os passos das pessoas, dos irmãos. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que Epáfras, ele está orando também para que eles sejam, a segunda lição, o segundo motivo de oração dele, e que ensina-nos o poder da oração, é para que eles fossem espiritualmente maduros. Segundo motivo, ele pede a Deus que faça com que eles sejam sempre espiritualmente maduros. Nós podemos orar pelos irmãos para que eles amadureçam. Há muitas pessoas que sofrem e não entendem as coisas espirituais porque ainda não cresceram espiritualmente. Ainda são crianças na fé. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar à igreja em Corinto, ele diz que ele não pode falar como a homens espirituais, maduros, completos, mas vai falar como carnais, vai falar como homens que ainda não desenvolveram um crescimento de maturidade espiritual, porque dentre eles há muita contenda, inveja, dissensão ou dissensões, partidarismo. Um diz que eu sou de Paulo, outro diz que sou de Apolo, outro diz que sou de Cefas, outro diz que sou, e aquele corpo dividido. Paulo vai dizer que eles ainda são crianças, porque não tem maturidade cristã, não tem maturidade espiritual. Claro que a maturidade vem com o desenvolvimento do tempo, claro que a maturidade vem com o decorrer das experiências que vamos tendo e crescendo e praticando a palavra continuamente, mas há um poder da oração que nós devemos assim fazer, orar para que os irmãos sejam maduros. Quando vemos irmãos cometendo algumas situações tão infantis, ou meninice cristã no meio do corpo de Cristo, o que devemos fazer, além de ser um bom modelo e um bom exemplo para o irmão? Orar. Amadurece o irmão espiritualmente, amadurece a irmã espiritualmente, faça com que a maturidade venha, porque quando você é maduro, você não é levado como criança por qualquer notícia, por qualquer encanto. A criança, ela é encantada com situações que estão diante dela, que faz reluzir às vezes um brilho. E esse brilho não tem nada, às vezes, de uma ilusão. E isso acontece na vida cristã também, quando a pessoa tem 50 anos de cristão e continua infantil, tem 30 anos de cristão e continua infantil. Há outros que desfrutam de uma maturidade, mesmo acabou de se converter, e de repente a sensatez dele e a fidelidade dele a Deus faz com que ele amadurece de uma forma muito maior do que pessoas que às vezes estão há tanto tempo na igreja. Por que acontecem tantas situações que nos decepcionam ou nos desanimam se olharmos para as pessoas que cometem ou transgridem? Porque falta maturidade espiritual. E nós temos que fazer valer o poder da oração. Nós precisamos orar para que haja maturidade.
Nós precisamos orar como o apóstolo Paulo orava. O apóstolo Paulo dizia que ele orava, ele rogava para que o espírito de conhecimento, de revelação viesse sobre a igreja em Corinto. É isso que devemos fazer. Senhor, traz o espírito de revelação e conhecimento, para que haja maturidade. Quando você é maduro, você vai ser um homem alicerçado, uma mulher alicerçada. Quando você é maduro, você vai reconhecer o poder da oração e vai desenvolver uma intimidade de filho e pai, de amigo com Deus. Essa maturidade, ela deve vir na nossa mente, para que as sofismas satânicos, os dardos inflamados do maligno, não nos induza ou seduza, fazendo com que haja percepções falsas. Porque a criança, ela tem percepção falsa daquilo que não é realidade. E na vida espiritual, nós precisamos amadurecer para que não tenhamos percepções falsas, principalmente no meio das pressões e das lutas. Faça valer o poder da oração. Epáfras, ele está orando exatamente porque, para isso, para que os irmãos na igreja em Colossos fossem espiritualmente maduros. Oh, meu irmão, levante as mãos na sua casa, aonde quer que você esteja, comece a orar por pessoas que venham à sua memória, que o Espírito Santo traga a sua lembrança, que você sabe que de repente essas pessoas estão passando por situações e às vezes estão lidando como uma meninice, como um infantil. Senhor, traz maturidade espiritual na vida desta pessoa, traz a revelação de conhecimento, traz, Senhor Deus, o conhecimento e a revelação, amadurece o irmão. Nós podemos assim fazer. O terceiro motivo de oração de Epáfras, e Paulo está escrevendo isso preso lá em Roma, e ele faz menção desse irmão precioso na igreja em Colosso. Ele vai dizer o terceiro motivo, que ele se colocava à disposição para orar com fervor. O terceiro motivo era para que eles estivessem sempre prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Imagina, Senhor, faça com que a igreja, que os discípulos amados de Colossos, eles estejam sempre prontos a cumprir tudo o que o Senhor quer. Poder da oração, terceiro motivo, Senhor, que a tua igreja, que os discípulos amados, que irmãos nossos estejam prontos para cumprir o que Deus quer. Seja feita a tua vontade. Jesus, ele orou dessa forma, não só na terra como nos céus, seja feita a tua vontade nos céus como na terra. Ele ora para quê? Para que a vontade de Deus prevaleça. Essa deve ser a nossa oração pela vida dos nossos irmãos. Senhor, que eles estejam prontos para obedecer ao Senhor, que eles estejam prontos para cumprir o que o Senhor quer na vida de cada um. Podemos orar dessa forma. Senhor, tira a cegueira espiritual, tira a infantilidade, Senhor, tira toda a instabilidade da vida dos irmãos, para que eles amadureçam e cumpram aquilo que Deus quer, o que Deus quer na sua vida. Então, em oração você descobre e você vai viver o propósito eterno de Deus na sua vida. Mas você deve orar pelos outros da mesma forma que aconteceu na sua, em relação àquilo que Deus quer cumprir na vida de cada um dos nossos irmãos. Deus tem uma missão, Deus tem um propósito, e nós devemos aprender a valorizar isso. Há o poder da oração. Eles descobrem essa verdade. Na verdade, eles viviam isso. Mas nós precisamos resgatar essa verdade. Valorizar o poder da oração. Há um momento na igreja bem delicado. Atos capítulo 4 vai falar sobre o momento delicado de perseguição na igreja apostólica primitiva. Quando Pedro e João, eles são presos por ser instrumentos de Deus para curar um homem que há mais de 40 anos sofria de uma paralisia, que era colocado continuamente na porta do templo chamado Formosa. E quando, em certa ocasião, Pedro e João estão indo ao templo orar, a Bíblia diz que enquanto estava sendo levado o paralítico para a porta do templo, ele estende as mãos pedindo uma esmola, porque habitualmente esse homem paralítico assim o fazia.
Pedro e João, olhando fixamente para este homem, Pedro diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o milagre sobrenatural acontece. Uau, aquele homem que não andava há mais de 40 anos, ele é impactado pela presença do Espírito de Deus, que faz milagres, e de uma forma extraordinária, acontece algo sobrenatural, e aquele homem começa a andar, e por causa desse milagre, Pedro e João são levados à cadeia. E de repente, diante de tantos outros sinais que acontecem ali em Jerusalém, a perseguição fica agressiva. Mas o entanto é que eles não conseguem deter Pedro e João na cadeia. E quando Pedro e João, eles são livres, olha que interessante, o capítulo 4 e o versículo 31, eles encontram os irmãos e eles começam a orar felizes, porque Pedro e João, os líderes da igreja, estão livres. E quando os líderes da igreja estão livres, eles ficam todos felizes. Então eles fazem uma reunião de oração. E enquanto eles estão orando, Atos capítulo 4, versículo 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Poder da oração. E olha o que aconteceu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia pronunciavam a palavra de Deus. Oh, aleluia! Quando você ora, algo sobrenatural acontece. Quando você ora, algo dentro de você move. Quando você ora, algo dentro de você estremece, alguma coisa acontece. Jacó, ele teve um momento de oração na batalha que ele teve com o anjo do Senhor. Algo modificou na sua vida. O Senhor tratou da vida de Jacó. Jacó, que era conhecido como usurpador, Deus o muda e o transforma em Israel, porque lutaste com Deus. Oh, aleluia! Todas as vezes que eu oro, todas as vezes que eu busco, algo vai estremecer dentro de mim, algo vai acontecer, porque há um poder na oração. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Ore, porque o texto diz que quando eles oraram, todos foram cheios do Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Você quer mais do Espírito Santo. Você quer intimidade com o Espírito Santo. Você quer desfrutar do milagre de Deus na sua vida, em uma vida íntima com o Espírito Santo. Ore, 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 porque você vai orar, Deus vai estremecer situações na sua vida, Deus vai mudar algumas coisas na sua casa, Deus vai mudar algumas coisas na sua família, Deus vai mudar muitas coisas dentro de você, Deus vai mudar outras coisas na vida de outras pessoas, porque a oração ela estremece, mas acima de tudo, você se torna cheio do Espírito Santo. Nesses dias as pessoas estão se enchendo de tanta coisa, nesses dias as pessoas se enchem de tantas coisas que não prestam, e Deus está chamando você para ter uma vida íntima e valorizar o poder da oração e se encher do Espírito dele, como Epáfras assim o fez. Você precisa assim fazê-lo, como a igreja em Jerusalém fez, que eles se reuniram e oraram e todos foram cheios do Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer encher você, ele quer encher você até que você transborde e pessoas que passem perto de você sintam o impacto do Espírito na sua vida. O Espírito Santo é uma verdade, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo, ele quer morar, ele quer entrar, ele quer conduzir você, ele quer te ensinar todas as coisas. O Espírito Santo quer ser teu auxiliador, consolador, o paracleto de Deus, aquele que está ao seu lado no dia a dia, que está dentro de você, movendo, agindo, levando você a desfrutar do milagre de Deus. Oh, Espírito Santo, ele te chama nessa noite. Oh, Espírito Santo, ele quer te levar a uma vida de oração, uma vida de intercessão. Há momentos na nossa vida que estamos tão cheios do Espírito Santo que quando não sabemos nem como orar, o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Valorize o poder da oração. Valorize o poder da oração. A segunda realidade é que eles não só foram cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 4, versículo 31, com ousadia falavam a palavra de Deus. Ousadia falavam a palavra de Deus. Deus está levantando uma igreja ousada nesses dias.
Assim como Satanás tem, de uma forma ousada, tentado destruir a família, tentado destruir de uma forma geral aquilo que é tradicional, estabelecido por Deus, uma criação instituída por Deus, que é a família. Assim como Satanás, de uma forma ousada, tem tentado dizer sim para o aborto, Deus tem levantado uma igreja nessa geração para ser ousada para falar a palavra de Deus, que não se cala, cheia do Espírito Santo, para trazer o querigma, proclamar fatos, declarar verdades, declarar a palavra com ousadia, com coragem, com confiança, com intrepidez, convicto daquilo que crê, e por isso procura influenciar através do Espírito Santo na ousadia da palavra. Oh, meu irmão, a ousadia da palavra não é só para pastores, a ousadia da palavra não é só para apóstolos, para profetas, a ousadia da palavra é para quem tem o Espírito Santo aí no teu condomínio, na tua casa, no teu trabalho, no teu Uber, aonde quer que você esteja nesta noite. Deus quer fazer de você uma voz profética nessa geração. Deus quer te dar o Espírito de Deus. Deus quer fluir através do Espírito Santo na tua vida, para que você tenha ousadia. Eu encerro nessa noite lembrando de Pedro. Pedro, depois de ter negado a Jesus, Pedro, depois de ter passado um momento delicado e ter sido tratado pelo Senhor no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que estavam todos reunidos em Atos 2, todos reunidos no mesmo lugar, que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistos línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Entre eles estava Pedro, e eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. E a Bíblia diz que em Jerusalém havia pessoas, porque era esta época de uma festa, e a festa do Pentecostes, e eles estavam todos reunidos lá, e vários moradores de várias nacionalidades, quando de repente ouvem as pessoas clamando e glorificando a Deus na sua própria língua, no seu próprio idioma, e de repente eles começam a se perturbar e perguntar: mas o que é isso? O que está acontecendo? E quando perceberam que eram aqueles homens cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, começaram a dizer que eles estavam bêbados. E quando eles começam a afirmar que eles estavam bêbados, quem? Cheio do Espírito Santo, que outrora tinha negado, que outrora tinha andado distante de Jesus, que outrora tinha dito que mesmo que todos o abandonassem, ele não abandonaria, mas o Espírito Santo vem e faz uma modificação, apesar do coração dele já estar sendo quebrantado, mas foi preparado para estar disponível para a unção do Espírito na vida dele. E quando vem essa unção e o batismo do Espírito Santo e fogo sobre a vida de Pedro naquele dia, ele vai pregar o primeiro sermão da igreja apostólica primitiva. A Bíblia diz que Pedro se levantou com ousadia, cheio do Espírito Santo, e falou para aquele povo, disse para aqueles varões, para aquelas varoas, para aqueles homens e mulheres que lá estavam, que eles não estavam cheios de bebidas, de mosto, de vinho, mas aquilo que estava acontecendo era o que o profeta Joel tinha profetizado, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Pedro prega na ousadia, e só naquele dia se converteram 3.000 pessoas. Oh, aleluia! Deus tem levantado uma geração dessa forma. Você pode se incluir dentro dela. Agora valorize o poder da oração. Oração não pode ser uma filosofia. Oração não pode ser uma teoria. Oração precisa ser uma vida prática, continuamente. Que Deus nessa noite possa despertar você a ter essa prática de oração. Eu convido você na sua casa e aqui no templo a colocar a mão sobre seu coração, a fechar seus olhos. Espírito de Deus, tua palavra foi suada, e assim como o Senhor usou de uma forma inspirada a vida de Paulo para edificar a igreja, mesmo quando Paulo estava preso em Roma, as suas mãos, o seu espírito não estava detido por cadeias, e ele podia, Senhor, escrever e compartilhar a tantos. E no entanto ele edifica a igreja de Colossos quando ele fala a respeito de Epáfras.
E que nós possamos aprender, ó Deus, e colocar esse motivo de oração no nosso coração, de orações no nosso coração, para que os nossos irmãos e nós mesmos sejamos firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir o que Deus quer. E que através da nossa vida íntima de oração com o Senhor nos encha do seu Espírito. Nessa noite venha sobre aquele que está, Senhor Deus, disponível. Venha para aquele, Senhor Deus, que está dizendo: eu quero, vem em mim, Deus. Vem, Senhor, eu estou disponível. Vem, me enche. Eu quero ter uma vida de oração, uma prática de oração. Espírito Santo, vem e enche, transborda, enche do teu rio, enche do teu poder. Vem, Espírito Santo. Se há pessoas nessa noite que estão orando comigo, que ainda não falam em línguas, que ainda não tiveram a experiência do revestimento de poder, do batismo com o Espírito Santo, do batismo de fogo, que nessa noite seja batizado, seja cheio do Espírito. Recebe fogo de Deus sobre a sua vida, recebe o fogo de Deus, seja revestido, você recebe o batismo do Espírito Santo. Seja cheio na tua casa, seja cheio aonde quer que você esteja, aqui no templo. Espírito Santo, enche esta vida, enche meu irmão, enche, Senhor, do poder do Senhor, para que ele possa com ousadia testemunhar os teus feitos. Traz a unção da ousadia, Senhor. Levanta uma igreja, Senhor Deus, aonde quer que estejam os nossos irmãos espalhados, cultuando a Deus como igreja, Senhor, não só na nossa pátria, mas além das fronteiras. Levanta, Senhor, pessoas ousadas que não se detenham ou temam, Senhor, mas que tenham coragem de proclamar que só Jesus Cristo é o Senhor, que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo é o caminho, que só Jesus Cristo é a verdade, que só Jesus Cristo é a vida. Seja cheio nessa noite, seja cheia nessa noite. Vamos adorar ao Rei, vamos cantar ao Senhor. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva em teu altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas
Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Agora vamos fazer mais um momento que de grande importância também. Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 7 e 8. Que diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colhe pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Glória a Deus. Aqui Paulo está ensinando aos coríntios, né, e a cada um de nós também, né, a importância da generosidade, a importância de dizimarmos e ofertarmos para o Senhor, né? Ele diz aqui que aquele que semeia pouco colhe pouco, e aquele que semeia muito vai colher muito. Ou seja, não é só em valores, mas você pode ver que em uma plantação você semeia muito pouco, e a colheita é em abundância. Então, quando nós semeamos na casa do Senhor, nós semeamos na obra do Senhor, tenha certeza que a colheita vai ser muito maior do que você espera, do que eu espero também. Porque é uma terra fértil. Onde nós semeamos numa terra fértil, tenha certeza que vai dar frutos, e bons frutos, né? Isso é o importante, né? Os frutos que nós colhemos. Não adianta eu querer semear uma coisa e colher outra, ou seja, semear abacaxi e querer colher laranja, não tem como. Eu sei que eu vou conseguir colher, né, frutos bons. Então, que você nesta noite, você possa semear nessa terra, e tenha certeza que os seus frutos vão ser prósperos, os seus frutos vão ser de bênçãos para você e para a sua família também. E tenha certeza que este lugar tem sido um canal de bênção para as nossas vidas. Cada momento que semeamos, cada momento que dizimamos na casa do Senhor, né, nós temos uma colheita real, uma colheita perfeita. Amém? E a cada um, né, a cada necessitado, né, a cada pessoa, quando nós semeamos, tenha certeza que essas pessoas serão alcançadas também, como os trabalhos em missões são alcançados também, né? E eu gostaria que você nesta noite pegasse o seu envelope comigo, venha se levantar também, você que está em casa, né, você que vai, daqui a pouquinho vamos colocar as contas para que você possa semear também, através da internet, através dos meios de comunicação. Pai, neste momento, ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por cada semente, ó Pai, que vai semear, por cada semente, Senhor, que vai ser depositada na tua casa, que o Senhor possa abençoar, Senhor, possa abrir a janela do céu, Senhor, para aqueles que vão dizimar, que eles possam fazer prova do Senhor, para que venham prosperar, ó Pai. E aqueles que não têm como semear, que o Senhor possa abrir uma porta excelente para cada um dos teus servos, ó Pai. Abençoa grandemente por esta noite e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, pode estar ofertando. Foram tantas lutas, tanto choro, tanta dor,
Muito bom ter a companhia de vocês aqui no templo, cultuando e louvando a Deus. Agradeço a Deus a todos aqueles que voluntariamente estão levando ao ar mais um culto. Nossos irmãos da mídia, os que estão nas câmeras, os nossos irmãos presentes, os intercessores, o ministério dos diáconos e diaconisas também que estão servindo, o ministério de louvor. Deus abençoe a cada um de vocês aí no seu lar, você que nos acompanha cultuando a Deus também. Que o Senhor te guarde, o Senhor te proteja. Quero agradecer a cada um de vocês, como já disse, muito obrigado. Recebam os abraços dos nossos pastores sêniores, Joel e Leonor Estevanato. Convido a você na sua casa e aqui no templo a se colocar em pé, por gentileza, se levantarem com as suas mãos aos céus. Vamos agradecer ao Pai. Pai, nós te agradecemos por todas as coisas. Te agradecemos pela habitação do Senhor do meio dos louvores. O Senhor usou as tuas filhas, teus servos, através dos instrumentos e das cordas vocais, para louvar ao Senhor, e a tua presença veio sobre nós. Te agradeço, Senhor Deus, pela vida dos nossos irmãos que voluntariamente estão aqui, levando ao ar a esse culto e a programação da Mandaki Online. Te agradeço por cada um deles, pelos intercessores, pelos diáconos e diaconisas, pela equipe da mídia, pelo Ministério do Louvor de uma forma geral. Ó Deus, pela vida de cada um, os pastores presentes. Obrigado, Senhor, nós temos a te dar gratidão. Agora leva teus filhos que aqui estão para os seus lares, guardados e protegidos pela escolta angelical. Aqueles que estão nos seus lares também da mesma forma sejam protegidos, e que o Senhor possa dar a eles ainda um final de noite, e aqueles que vão descansar tenham um sono reparador e abençoado pelo Senhor. Eu oro crendo no nome de Jesus, e que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, desde agora e para todos sempre. Aí em casa, aqui no templo, levante as suas mãos e balance a paz do Senhor. Vão com Deus, fiquem com Deus, Deus os abençoe.